Hoje o TJ Alfa recebe José Ricardo Noronha, escritor, morador aqui do Tamboré 6. Boa noite, tudo bom? Boa noite, Robson. Obrigado pelo convite. Uma satisfação enorme estar aqui com você e com os nossos amigos aqui de Alphaville e Tamboré. Nós vamos falar de vendedores vencedores. Primeiro eu gostaria que você falasse, Noronha, sobre sua história. Como começou a sua história? Obrigado por perguntar, Robson. A minha história, eu estava aqui compartilhando com você um pouquinho, a minha história começou, eu vim para São Paulo quando eu tinha 17 anos e me apaixonei. Desde muito criança eu já era um sujeito apaixonado por São Paulo. Enfim, acompanhava meu pai, Brasil afora, especialmente aqui para São Paulo. E comecei a trabalhar muito jovem, aos 17 anos eu já trabalhava aqui em São Paulo. Trabalhei os 8 primeiros anos da minha vida, foram em uma empresa do mercado imobiliário, uma empresa focada no mercado de construção civil, e que infelizmente essa empresa se viu envolvida em um grande escândalo que acabou culminando na falência da empresa e em seríssimos problemas para os profissionais que lá trabalhavam, dentre eles esse vendedor que hoje está aqui conversando com você. E então os 8 primeiros anos da minha carreira foram muito intensos, muito interessantes, mas enfim, quando a empresa faliu, eu me vi obrigado a buscar novas oportunidades. E acabei, como a grande maioria dos vendedores no Brasil e no mundo inteiro, me transformando em vendedor por acaso, o que significa na prática ele dizer que eu não escolhi ser vendedor. Eu me tornei vendedor muito mais pela necessidade do que pelo fator oportunidade. Então, e você vende o quê, Noronha? O que eu vendo são soluções de inglês para grandes empresas, para incrementar a habilidade que os seus profissionais têm de se comunicar melhor neste mundo cada vez mais globalizado que a gente vive. E aqui já vem uma primeira dica, Robson, se você me permite. Claro. O que eu vendo exatamente? É curso de inglês? Não é curso de inglês. É uma solução de inglês via internet? Também não é. O que eu vendo é o passaporte para um mundo cada vez mais globalizado. O que eu vendo é um profissional mais capacitado, um profissional que vai ter muito mais oportunidades de se desenvolver na vida, seja no aspecto pessoal, no aspecto profissional, no aspecto cultural. É isso que eu vendo, é esse acesso ao mundo globalizado, ao mundo da informação, ao mundo recheado de grandes oportunidades e onde o inglês é, sim, um componente absolutamente essencial. E você tem uma base de quantas pessoas você já formou? No Brasil, hoje, a Global English, a empresa que eu trabalho, é uma empresa multinacional, uma empresa com sede no Vale do Silício, onde estão concentradas as maiores empresas de tecnologia do mundo, né? Google, Facebook. A gente tem operações em 160 países do mundo e é com grande orgulho, Robson, que eu digo a você que a nossa operação no Brasil é a nossa maior operação no mundo. Hoje, nesse instante, a gente tem algo em torno de 36 mil usuários, todos eles provenientes de grandes empresas, sejam elas empresas multinacionais ou empresas que a gente chama de transnacionais, que são aquelas empresas nacionais em acelerado processo de internacionalização. Quando a gente chamou aqui o Noronha para dar entrevista, a gente achou muito interessante a sua história de superação. Eu queria que você falasse essa parte da sua história de vida, na parte de superação, que acho que é um exemplo para todo mundo que está assistindo a gente. Obrigado, Robson. A história começa com a derrocada da empresa que eu trabalhava, né? A empresa se viu envolvida em um grande escândalo público e, à época, eu já ocupava uma posição executiva dentro dessa empresa e eu posso lhe dizer muito humildemente, Robson, que eu encontrei dificuldades absolutamente extremas para me recolocar no mercado. Por quê? Porque meu único emprego até então tinha sido em uma empresa que tinha sido manchada, que estava marcada no mercado, na mídia, como uma empresa não correta, uma empresa ligada a um grande caso de corrupção. Então eu não consegui, eu até me saía bem dentro das entrevistas, mas não consegui arrumar emprego. E bateu o desespero, me vi literalmente quebrado, Robson, quebrado, não tinha dinheiro, sem perspectivas, enfim, momento muito triste da minha vida. A gente não passou fome por muito pouco, por muito pouco. E na sequência, eu tinha acabado de casar, né? A minha lua de mel, eu costumo brincar que a minha lua de mel tem sido minha vida inteira ao lado da minha esposa, mas os primeiros anos foram muito difíceis, realmente. Então eu estava sem emprego, quebrado, logo na sequência, numa mesma semana, o meu pai e o meu sogro, meu pai teve um ataque no coração e o meu sogro teve uma recidiva, o retorno de um tumor severíssimo no cérebro. Enfim,
Nós somos do interior, você deve ter percebido já pelo meu sotaque. Né? E foi um momento muito difícil, porque a gente visitava um hospital, visitava outro hospital, sem emprego, sem perspectiva, as famílias sofrendo, nós sem forças para buscar a superação, mas sempre com muita fé em Deus, que a gente ia vencer. Infelizmente, meu sogro faleceu, ele não suportou, né, a nova operação que ele passou. Na sequência, infelizmente, meu pai também faleceu. Na sequência, isso a gente está falando em um período de alguns anos, logo depois da quebra da empresa que eu trabalhava. A minha casa foi assaltada, enfim, não é que foi um assalto normal. Os ladrões levaram até pasta de dente, Robson, enfim, limparam a nossa casa, limparam. Mas eu estabeleci um pacto com a minha esposa. A gente sempre foi muito ativo na igreja, eu disse a ela, falei, amor, a gente vai vencer. A gente vai vencer, a despeito do que acontecer com a gente vai vencer. A gente vai se superar e eu vou me transformar. Não quero me transformar em um vendedor qualquer. Eu quero me transformar no melhor vendedor do mundo. No melhor vendedor do mundo. E desde então eu empreendi esforços gigantescos, com o apoio da minha família, com o apoio de grandes amigos e com a confiança do mercado e eu tenho certeza que Deus tem me iluminado em tudo que eu tenho feito, na verdade. Então eu estudei muito, eu sou vendedor e me apresento, eu já lhe disse isso, embora eu seja diretor-geral de empresa, eu me apresento como vendedor, porque essa é a minha grande paixão. Mas eu sou formado em Direito pela PUC, aqui em São Paulo, tenho MBA pela FIA, USP, e acabei de voltar de uma especialização nos Estados Unidos. Então, enfim, a vida inteira eu investi muito em mim mesmo, com a certeza de que, para que você seja um profissional diferenciado nesse mercado, sempre tem que você investir na precisa carreira, estudar né? muito. Então, muito rapidamente, essa é a minha história, e história que eu coloco sem vírgulas, tá? Sem nenhum tipo de vergonha. Eu me exponho, eu me abro no livro contando a minha história, porque a minha crença e a minha missão diante do mundo, isso é muito claro, Robson, a minha missão diante do mundo é ajudar o maior número de pessoas que eu puder, contando histórias reais de superação, histórias reais de sucesso, histórias reais de fracasso, e que me forjaram como profissional de sucesso que eu hoje sou. Como um bom vendedor, como um bom profissional, como um bom líder de empresa, como eu tento ser um bom pai, um bom marido, um bom filho, um bom amigo.